Plenário da Câmara aprova mudança no pagamento de precatórios. Comissão cancela a cobrança de franquia de bagagens em voos domésticos e internacionais. E a base aliada ao governo obstrui votação e a CCJ adia mais uma vez a decisão sobre as eleições diretas. E esta edição destaca também: assuntos que interessam a população de lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais foram debatidos aqui no Congresso Nacional, na 14ª edição do Seminário LGBT. Enquanto isso, a Comissão de Educação debateu a polêmica decisão do MEC de excluir as expressões orientação sexual e identidade de gênero da Base Nacional Comum Curricular. Boa noite, em Brasília, 8h01. O Jornal da Câmara começa agora. O plenário aprovou nesta terça-feira um acordo ambiental e também mudanças no pagamento de precatórios. Veja na reportagem de Tiago Ramos. Os deputados aprovaram proposta enviada pelo governo que trata de precatórios, que são indenizações pagas por decisão de juízes. A proposta permite que o governo retome os valores se eles ficarem mais de 2 anos parados na conta, ou seja, sem serem sacados. Parte do dinheiro vai para a educação e outro percentual para atender crianças e adolescentes que vivem sob ameaça de violência. A gestão dos recursos destinados ao pagamento correspondente a precatórios e a requisições de pequeno valor, RPV, federais, será realizada pelo Poder Judiciário. Do montante cancelado, pelo menos 20% deverá ser aplicado pela União na manutenção e desenvolvimento do ensino. Aí vem a proposta do PSOL. Até 5% será aplicado no programa de proteção a crianças e adolescentes ameaçada de morte. Na prática, o objetivo desse projeto de lei é fazer com que esse recurso volte ao Tesouro de forma a contribuir para reduzir o déficit orçamentário do governo, que está absolutamente fora de controle. Os deputados também aprovaram o texto de uma convenção internacional. O mercúrio é um metal muito perigoso para a saúde humana e para o meio ambiente. Ele é subproduto, por exemplo, da exploração do ouro. O que a Convenção Internacional faz é estabelecer regras para o uso e para a produção do mercúrio. Os 2 textos aprovados pelo plenário da Câmara agora seguem para o Senado Federal. A proposta que prevê eleições diretas para presidente da República, caso o cargo fique vago até 6 meses antes do fim do mandato, era o único assunto hoje na pauta da Comissão de Constituição e Justiça. Mas a base do governo obstruiu e a discussão foi adiada mais uma vez. A reunião exclusiva para discutir a constitucionalidade da PEC das diretas foi marcada pelo presidente da CCJ em acordo com a minoria, depois de vários adiamentos. Mas a base do governo esvaziou a reunião e usou requerimentos para evitar a leitura do relatório. Nós não vamos votar esse projeto. Eu não sou homem, presidente, de esconder esses requerimentos, são o chamado processo de obstrução. Não devemos tratar sobre questão de direta já, ou de direta antecipada, ou de antecipação de eleição. Eu também gosto de votar, mas a eleição direta agora é querosene pura. Que oposição, faça um apelo, converse com seus líderes, deixa o debate para a eleição o ano que vem. Deixa nós fazermos o nosso trabalho. PSDB, obstrução. PR, obstrução, senhor presidente. A oposição protestou. É necessário chamar o povo de volta para dar a ele o timão da condução desse barco. As eleições diretas não são uma aventura inconstitucional. Ela é uma necessidade histórica. Nós queremos enfrentar a matéria. Nós fizemos um acordo com Vossa Excelência e Vossa Excelência cumpriu. Vossa Excelência pautou a PEC para o dia de hoje. Nós queremos que o governo tenha o mínimo de dignidade de votar contra a matéria, se quiser. Parte dos deputados que apoiaram a obstrução dessa terça-feira colocaram objeções à PEC, mas defenderam que ela seja discutida.
O presidente da CCJ disse que vai colocar a proposta em pauta novamente. Essa PEC foi pautada, será pautada na próxima semana e precisará ser enfrentada tal qual aconteceu no Senado Federal. Uma PEC de praticamente idêntico teor, que foi lá aprovada sem maiores traumas, sem maiores dificuldades. A proposta em análise na CCJ prevê eleições diretas se ficarem vagos os cargos de presidente e vice-presidente da República até 6 meses antes do fim do mandato. Hoje, em caso de vacância nos 2 últimos anos, a Constituição determina que sejam feitas eleições indiretas, ou seja, pelo Congresso Nacional. Em maio, a CCJ do Senado aprovou uma PEC que prevê eleição indireta no último ano do mandato. Assuntos ligados à população de lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais foram debatidos aqui no Congresso Nacional na 14ª edição do Seminário LGBT. Este ano o tema foi Transição Cidadã, Nossas Vidas Importam. O seminário LGBT reuniu especialistas e parlamentares para discutir a realidade das comunidades sexo-diversas, em especial transgêneros, transexuais e travestis. De acordo com os organizadores, esse grupo, que é chamado de segmento T, costuma sofrer mais preconceito e muitas vezes se torna vítima de crimes de ódio. As pessoas que sofrem racismo, por exemplo, elas sofrem por conta de uma questão de pele e por serem pessoas negras, pardas. E a questão da transfobia é muito isso também. A gente sofre todas essas violências por ser quem somos. A gente está vivendo uma conjuntura, e isso agravou muito, de ódio e intolerância. E o segmento LGBT tem sido vítima desse processo, inclusive com mortes em alguns estados. O seminário LGBT tem sido realizado todos os anos na Câmara dos Deputados e comemora o Dia Internacional do Orgulho LGBT. Para o deputado Jean Willis, os objetivos do evento são promover debates e sensibilizar os deputados e senadores, ouvir sugestões de projetos de lei, além de discutir propostas que já estão em tramitação no Congresso Nacional. Pouco se vota projetos aqui dentro que contemplem a comunidade LGBT, a comunidade sexo-diversa, que amplie a cidadania até essa comunidade. Então, diante dessa resistência em votar, a gente tem que garantir um espaço político. O seminário garante esse espaço político e, ao mesmo tempo, o seminário é pedagógico. Cada seminário que se realiza, as pessoas ampliam seu repertório em relação à comunidade LGBT, em relação aos temas que envolvem essa comunidade. Para a gente pensar como avançar na agenda da transição cidadã, né? Como a gente consegue avançar na agenda dos direitos da população LGBT. Isso só vai se dar se a gente conseguir avançar na estruturação e na consolidação dos direitos sociais e trabalhistas, se a gente conseguir avançar na consolidação de um Estado democrático de direito. Em comemoração aos 5 anos de vigência da Lei de Acesso à Informação, a Câmara dos Deputados lançou nesta terça-feira um novo portal na internet. A iniciativa faz parte do projeto Câmara Aberta, que propõe mais transparência e busca aumentar a interação entre o Poder Legislativo e a sociedade. No portal institucional da Câmara dos Deputados, www.câmara.leg.br, temos o campo Transparência. Ali está o novo portal Dados Abertos, que permite o acesso direto aos dados produzidos na Câmara dos Deputados. No campo legislativo, tem-se acesso a dados sobre deputados, órgãos legislativos, proposições, sessões plenárias e reuniões de comissões. No campo Cota Parlamentar, é possível acompanhar os dados relativos aos gastos parlamentares registrados na Câmara dos Deputados. O acesso ao novo portal é gratuito e não requer autorização de uso. O lançamento foi feito nesta terça-feira em um dos espaços mais democráticos da Câmara dos Deputados, o Salão Verde. O objetivo é divulgar bastante esse trabalho de dados abertos, incentivar esses hackers do bem, incentivar alunos de universidade para utilizarem os dados abertos da Câmara e desenvolverem soluções, aplicativos móveis, planilhas e até fazerem análises com os dados oficiais da Câmara. E esse é um resultado que eles podem usar no meio do grupo deles, transformando parte da sociedade, pelo menos, num grupo de interesse, num grupo de pressão, que possa entrar em contato com seus parlamentares para que eles votem da forma como os representantes esperam, ou defendam ou rejeitem alguma proposição de acordo com a demanda do representado.
Outra novidade que será lançada em breve é o portal Desafio. Nele, a sociedade poderá apresentar projetos para o desenvolvimento de novas ferramentas de aproximação com o legislativo, como aplicativos para celular, por exemplo. A iniciativa estará aberta a pessoas físicas e jurídicas e haverá premiação para os primeiros colocados. Deputados das comissões de Seguridade Social e de Educação debateram com a sociedade civil sobre a dificuldade do diagnóstico e tratamento da síndrome de Yerlen. A doença é caracterizada pela dificuldade na percepção da luz pelo cérebro, que pode causar enxaqueca e dificultar a aprendizagem. Além do desconforto, quem tem a síndrome de Yerlen enfrenta outro problema, a dificuldade de chegar ao diagnóstico. Não é simples detectar a doença e o diagnóstico vai muito além do exame oftalmológico tradicional. Os diagnósticos, eles não são precisos. É o que acontecia com meu filho. Ele falava que não estava conseguindo ver. Fazendo o teste de oftalmologia não dá problema de refração, porque não é na parte ocular de refração, é na parte neurovisual, é no processamento visual e só é detectado com exames específicos. Há tratamentos disponíveis. Uma das propostas é a utilização de lentes de contato coloridas especiais, mas são poucos os laboratórios que produzem esse material no mundo. Essas coisas ainda são caras, porque elas são raras, elas são importadas, elas são ainda trazidas numa escala muito baixa. Na medida em que você começa a oferecer isso numa escala maior, você tem produção nacional, você começa a ter laboratórios locais e aí o custo baixa. Karina entregou ao deputado Pedro da Cunha Lima, um dos autores do requerimento para a realização da audiência pública, uma petição com 5.000 assinaturas. Karina veio à Câmara representando pais e mães que se mobilizaram em todo o Brasil para pedir apoio público ao diagnóstico e ao tratamento da síndrome de Yerlen. Grupos de trabalhos específicos serão criados para tratar do assunto e tivemos o comprometimento dos deputados Pedro Cunha Lima e Giovana de Sá em defesa à causa. Só espalhar o conhecimento e disseminar esse aspecto que se levanta de pessoas que não sabem a razão da falta, da dificuldade que tem. Às vezes confundem com outras doenças ou confundem com outras insuficiências. E a partir de uma audiência pública você pode ter um movimento até da própria sociedade civil com o que já existe. Já existem pessoas que podem se formar e têm em sua formação um facilitador no diagnóstico. A gente precisa divulgar, a gente precisa dar espaço a esse tipo de debate, que é o que enobrece esta casa, que é a nossa principal obrigação aqui. A Comissão de Defesa do Consumidor aprovou hoje um projeto que acaba com a cobrança de franquia de bagagens em voos domésticos e internacionais. O texto cancela a decisão da ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil, que permite às companhias aéreas cobrar por malas despachadas. O projeto ainda precisa ser aprovado pelas comissões de Viação e Transporte, de Constituição e Justiça e pelo plenário. Sabemos que a Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, ela tem os seus limites de fiscalização dados pela legislação. No entanto, nós entendemos que ela extrapolou esse seu limite e também faltou, dentro da sua justificativa, mais estudos técnicos que comprovassem que essa alteração da franquia iria melhorar para o consumidor. Na verdade, nós observamos que aquilo ali poderia ser apenas uma possibilidade da empresa estar fazendo uma sobrecobrança, cobrar pela venda da passagem, que é algo que você nunca compra a mesma passagem para o mesmo lugar com o mesmo valor, mas também está cobrando, além da passagem, a venda de bagagens. Vencemos somente a primeira etapa, que foi dentro da Comissão de Defesa do Consumidor. É preciso que a comunidade, é preciso que os consumidores, que a população brasileira fique atento, porque ela vai tramitar ainda na Comissão de Viação e Transporte, se não me falha a memória, e também na Comissão de Constituição e Justiça. Era preciso que fizéssemos uma pressão popular, bem como nós, deputados, estamos fazendo, pedindo ao presidente Rodrigo Maia que possa pautar em plenário para o quanto antes esse projeto ser votado. Veja agora outros destaques desta terça-feira aqui na Câmara.
A Comissão Especial sobre Inovação Tecnológica da Saúde promoveu audiência pública sobre o Marco Legal da Ciência e Tecnologia. A lei entrou em vigor no ano passado, mas ainda está em fase de regulamentação. Representantes do CNPq, órgão ligado ao Ministério da Ciência e Tecnologia, afirmaram que o Brasil enfrenta dificuldades para converter pesquisas em produtos, por falta de investimento. A Comissão Especial que discute o anteprojeto de lei Escola Sem Partido promoveu audiência pública. A procuradora do Ministério Público, a aposentada Beatriz Kisses, criticou o relatório da ONU enviado ao governo brasileiro sobre o projeto Escola Sem Partido. Ela afirmou que o relatório ignorou o abuso do direito de liberdade de professores que, segundo ela, têm adotado prática de doutrinação política e ideológica. A comissão analisa 6 projetos de lei que vão resultar num texto consolidado pelo relator e que deve ser votado no segundo semestre. O desenvolvimento sustentável foi tema de um seminário aqui na Câmara que comemorou a Semana do Meio Ambiente. Os participantes debateram como o Brasil pode implementar as ações da Agenda 2030 estabelecidas pela ONU. A Agenda 2030 contém 17 objetivos de desenvolvimento sustentável, entre eles a erradicação da pobreza, fome zero e agricultura sustentável e direitos como saúde, educação e trabalho decente. O embaixador José Antônio Marcondes de Carvalho explicou que as metas estabelecidas em 2015 pela Organização das Nações Unidas representam um desafio para o Brasil e só poderão sair do papel se houver o envolvimento de toda a sociedade. Durante o seminário da Comissão de Meio Ambiente da Câmara, a diretora da Associação das Organizações Não Governamentais, Alessandra Nilo, apresentou um relatório contendo dados sobre a implementação da Agenda 2030 no Brasil, elaborado pela sociedade civil. Infelizmente, nesse país, as pessoas mais pobres são as pessoas que pagam mais e nessa casa, por exemplo, no parlamento, sequer conseguimos discutir avanços de legislação no campo de taxação progressiva. É um país de extrema violência, ou seja, todas as pessoas que defendem direitos nesse país são pessoas que têm dificuldade na relação com o poder público e muitas são mortas. Então, o Brasil, por exemplo, hoje é o campeão mundial de mortes de ambientalistas, de morte no campo, de morte de pessoas LGBT, de mortes de mulheres. Então, realmente, os números do Brasil são extremamente preocupantes. Além de especialistas e militantes ambientais que analisaram os principais objetivos para o desenvolvimento sustentável, o debate contou também com a presença do representante da Presidência da República. Ele explicou como o governo federal está atuando para cumprir a Agenda 2030. De um lado, o trabalho para sensibilizar agentes públicos e da sociedade civil, e de outro, para estabelecer prioridades entre as 169 metas previstas no documento da ONU. É fundamental que a gente tenha governança para ajustar a agenda brasileira à agenda global. O que é ajustar? É adequar essas metas não só à realidade brasileira, mas ao que o Brasil considera como prioritário para entregar até 2030. Dentro desse aspecto de entregar um país melhor, um país mais justo, solidário, humano, com menos violência, né? Com menos corrupção em 2030. O planeta está ameaçado, a natureza, a mãe natureza está ameaçada pelos interesses econômicos, fundamentalmente. Por isso que vai depender não somente da frente, evidentemente, a frente atua no âmbito da Câmara e nós queremos que esta frente atue no âmbito das assembleias legislativas, como também nas câmaras de vereadores e pela ligação que eu tenho com o movimento sindical, eu gostaria de levar esse debate também para o movimento sindical, centrais sindicais que já têm sensibilidade. Também espero que tenhamos empresários capazes de compreender que eles vão sobreviver enquanto empresários se tratarem bem a natureza e tratarem bem a natureza como um todo. A Comissão de Educação voltou a discutir a proposta da Base Nacional Comum Curricular. Com participação do público ao vivo e pela internet, deputados debateram com o MEC e com especialistas sobre a polêmica exclusão das expressões orientação sexual e identidade de gênero das apostilas escolares em todo o país. A Base Nacional Comum Curricular vai definir os conteúdos que todas as escolas brasileiras deverão ensinar. A proposta foi elaborada pelo Ministério da Educação
com participação da sociedade. Agora está sendo examinada pelo Conselho Nacional de Educação. Parlamentares questionaram a retirada de trechos que mencionavam orientação sexual e identidade de gênero. Se as pesquisas mostram que 75% dos estudantes homossexuais sofrem discriminação, que sofrem violência verbal, é fundamental ensinar às nossas crianças, ensinar aos nossos alunos, não só respeitar a diversidade, mas também aceitá-la. Outros deputados apoiaram a decisão do MEC. Já é resguardado um direito constitucional dos pais orientarem acerca da sexualidade aos seus filhos. Os especialistas também se dividiram. O que há de se propor é uma sã e pacífica convivência. Para se chegar a isso, a ideologia de gênero, como dizem alguns, o que eu digo é a hipótese de gênero, é um instrumento menos apto. O único gênero admitido pelos teóricos, pela Butler, é o gênero que parte do livre-arbítrio. Aquilo que eu decido aqui agora, hoje, para mim. E amanhã vai ser outro dia, amanhã vai ser outra coisa. Isso é, assim, é muito discutível. A questão de gênero e orientação sexual são questões hoje que excluem efetivamente, são questões que estão gerando violência na nossa sociedade. E se a escola não debater essas questões, em que lugar nós vamos debater? O representante do Ministério da Educação disse que a Base Nacional deve incluir o que é consenso na sociedade. De acordo com ele, a base contempla o respeito às diferenças em conteúdos de disciplinas como geografia, artes e educação física. O que cabe à base é tratar do que é comum a todos, comum a todas as escolas brasileiras, para que se tenha um ensino inclusivo, para que as crianças e jovens estejam na escola, permaneçam na escola e se desenvolvam plenamente. Participantes de movimentos sociais que estavam na plateia debateram com os convidados. Internautas que acompanharam a audiência pelo portal da Câmara dos Deputados também puderam fazer perguntas. A Comissão de Cultura da Câmara promoveu uma audiência pública para discutir as recentes mudanças feitas pelo Ministério da Cultura na Lei Rouanet. As medidas anunciadas pelo Ministério da Cultura buscam dar mais transparência e melhorar a fiscalização das iniciativas financiadas com incentivos fiscais da Lei Rouanet. A apresentação de projetos, por exemplo, vai ser realizada por um sistema interligado à Receita Federal. E a movimentação dos recursos vai ser publicada no portal da Transparência. A nova instrução normativa ela oportuniza ao cidadão o acompanhamento dos projetos e da ação relativas até ao consumo por meio do portal da Transparência ou do portal da Lei Rouanet, no site do Ministério da Cultura. Então, isso aproxima o controle social e a participação. Os participantes da audiência na Comissão de Cultura debateram a democratização dos recursos, hoje muito concentrados em projetos das regiões Sul e Sudeste e em artistas já consagrados. Esses problemas foram questionados recentemente na CPI da Lei Rouanet. Os 15 maiores captadores da Lei Rouanet captam sozinhos 185 milhões de reais. Então isso já é uma desproporção para a maior parte dos proponentes que sequer conseguem captar. Também foi debatida a falta de repasse ao Fundo Nacional de Cultura de 3% do dinheiro arrecadado pelas loterias. Esses recursos deveriam ser destinados a iniciativas culturais. Tem uma questão aí crucial que é a aplicação dos 3% da loteria no Fundo Nacional da Cultura, que é fundamental para apoiar, financiar os artistas independentes, as pesquisas teatrais, por exemplo, né, toda a música, o campo independente das artes plásticas. Isso não está acontecendo e o governo precisa responder por quê. O Fundo Nacional de Cultura ele tem um papel de distribuir melhor os recursos, falar para os pequenos produtores, falar para projetos que tenham menor capacidade de reverberar sobre a marca das empresas, né? E o Fundo Nacional de Cultura cada vez tem tido cortes e contingenciamentos maiores, né? Uma proposta aprovada na Comissão de Desenvolvimento Econômico da Câmara quer obrigar as farmácias a instalar pontos de coleta para descarte de medicamentos. O objetivo é impedir que os remédios que vão parar no lixo acabem contaminando o solo e a água. O Brasil é um dos países com o maior número de farmácias do mundo. São mais de 70 mil delas espalhadas. A quantidade de medicamentos vendidos também é grande. O Brasil está entre os 10 países onde mais se consome remédios. Em casa, as famílias organizam as chamadas farmacinhas,
O problema é que muitos medicamentos guardados acabam vencendo e descartá-los no lixo comum pode acabar causando contaminação. É o que explica Michel dos Santos, da WWF Brasil. Na medida em que esses materiais se decompõem, eles entranham no sistema terrestre, no sistema hídrico e contaminam a água ou o solo que vai produzir os alimentos que nós tanto necessitamos. Então, num caso de contaminação de solo ou de água, a gente, na verdade, está trazendo o problema para dentro de nós novamente. A farmacêutica Flávia Ribeiro instalou espontaneamente na farmácia dela um ponto de coleta para medicamentos vencidos. Ela explica que tomar remédios fora da data de validade pode fazer muito mal à saúde. Ela também critica o descarte desses medicamentos em lixos comuns. As pessoas se preocupam muito com a água que vai voltar para elas. Se ela joga o medicamento no lugar errado, na água, no solo, na alimentação, na manteiga, em qualquer coisa, o medicamento pode vir de volta para a gente. E a gente ainda tem o cuidado que existem alguns medicamentos especiais, como antibiótico, hormônios controlados, que é ainda pior. Um projeto de lei em análise na Câmara quer tornar a atitude de Flávia obrigatória em todo o país. A ideia é forçar as farmácias a instalarem pontos de coleta para que os laboratórios fabricantes façam o descarte consciente desses medicamentos. O deputado Valnei Rocha, autor da proposta, garante que a lei não vai gerar despesas para os empresários. Todo o laboratório ele recebe pedidos da farmácia e tem que entregar o produto. Na entrega ele vai recolher o produto da marca dele, que porventura esteja ali, que tenha sobrado. Então ele não tem nenhuma despesa com isso. A proposta segue agora para a análise da Comissão de Seguridade Social e Família. Esta edição termina agora. Para outras informações ou para rever nossas reportagens, é só acessar a nossa página na internet. O Jornal da Câmara volta amanhã. Até lá. Tchau.